Estou aqui participando desse curso e falei, não posso perder a oportunidade de conversar com esse pessoal aqui que é show de bola no assunto família. Então a gente vai bater um papo aqui e eu estou aqui com o Helder, né? O Helder já esteve nos nossos podcasts, né? Se você quiser ver alguma coisa aí, como foi o papo anterior com o Helder, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Então o Flávio é o estrangeiro aqui da turma, né, Flávio? Italiano. Italiano. O Flávio está vindo lá de Londrina, né, Flávio? Quem já esteve com a gente é a Deise, rapidinho, a esposa do Flávio, né? Daqui a pouco você explica um pouquinho melhor aí como é que é o teu casamento e tal. E o outro que já conhecemos há mais tempo, né, Luciano, já esteve na televisão, já esteve no podcast, acho que por 2 vezes, né? Então a gente vai deixar tudo aqui na descrição. Então eu falei, puxa, não posso perder a oportunidade de bater um papo com esse pessoal aqui, aprender um pouquinho sobre família, né? Vocês querem se apresentar? Vamos lá. Começa aí, Helder, você que está aqui. Bom, eu sou Helder, sou psicólogo clínico, também dou aulas, né? E já faz aí uns 10 anos que eu tenho experiência como psicólogo. E até para introduzir aí o assunto, né? Atendo muitas famílias e a gente eu tenho percebido uma questão assim de uma desordem, uma desestrutura no amor assim das pessoas, né? Então, os filhos estão acima dos pais e o quanto de problemas que isso vai trazendo para as famílias, né? Depois a gente fala um pouquinho mais. Beleza. Bom, eu sou o Flávio, né? Sou casado com a Deise, nós somos do IBF, né? Do Instituto Brasileiro da Família. A minha formação original é engenharia, mas eu sou um pai de família, 4 filhos. O mais velho tem 20 anos quase, a mais nova tem 8. E acabo trabalhando com muitas famílias, atendendo, né? Sendo orientador familiar. Acho que essa é a experiência que a gente tem nessa parte de família. Helder, também quantos filhos você tem, Helder? Eu tenho 4 filhos também, né? A mais velha tem 4 e a minha esposa está grávida, tá de 30 semanas. Casado, ó? Casado há 6 anos. 5 anos, vai fazer 6. Opa. Bom, eu sou Luciano Guimarães Guilherme, da família GG. O GG não é porque a família é grande, nem porque eu sou grande, mas é por causa do sobrenome Guimarães Guilherme. Você sabe que eu estava vendo a imagem lá, pegou você e tá esbelto, viu? Tá bom. Tá bom. Mantenha esse ângulo aí, tá bom. Eu sou casado, esse ano vai fazer 25 anos de casado, bodas de prata, temos 6 filhos, né? Eu e minha esposa também, nós trabalhamos com o IBF há bastante tempo, com orientação familiar. Sou apaixonado pelo tema, não só para poder ajudar as outras pessoas, mas principalmente para ajudar a mim e a minha família, né? Então, e a gente estava batendo papo no café da manhã hoje, falando um pouco sobre a dificuldade que muitas famílias têm e quando chega numa certa idade, os filhos vão embora e o marido olha para a esposa e fala, quem é você? E daí acaba desestruturando a família, eles acabam se separando. Sabe que com a gente aconteceu isso, Luciano, porque e teve um temperinho a mais aí, porque o último filho casou no dia 14 de março, no dia 17 de março começou o isolamento social por causa da pandemia. Então, a Silvia e eu tivemos que ficar mesmo ali, só os dois, e confinados o dia inteiro dentro de uma casa, sem poder, olhando um para o outro. Se a gente não tivesse tido algumas inspirações aí ao longo desses anos de casado, a Silvia é muito boazinha, né? Mas com certeza ela teria me enforcado. No mínimo. No fundo, assim, eu acho que depois de 25, 30 anos de casado, né, você vai colher tudo aquilo que você plantou. Eu acredito, assim, que desde a época do namoro, né, o que a gente estava conversando antes, é que esse marco do casamento é um marco, não diria nem neurológico, mas é um marco emocional, né, tanto para o homem quanto para a mulher. Viver como casados é diferente de viver como namorados. Contextualiza um pouquinho, Flávio. A gente estava batendo papo aqui antes de começar a gravação, né? A gente Como começou esse assunto? A gente estava falando justamente sobre
essa questão de quando você é mais novo, lá pelos 20 anos, 20 e tantos anos, e hoje, todo esse pessoal que, vamos morar junto para ver como é que é, vamos fazer um test drive para ver como é que é o casamento, né? E no fundo, isso tem uma consequência lá no futuro. Por quê? Porque a partir do momento que você se decide casar, independente da idade, se tem 18, 20 ou 22 anos, né? Independente de se eu tenho dinheiro, se eu tenho um apartamento, se eu sou formado, se eu, né? Mas assim, você tem esse marco, olha, eu quero me casar. Isso é importante, porque esse vai fazendo para ver como é que pode durar 30 anos. Aí chega lá depois de 30 anos, aí você fala, viu, quem que é essa pessoa que está do meu lado? Eu acho que a consequência maior não é enquanto você é novo, né? Porque no fundo ali tá todo mundo bem, todo mundo tem saúde, mas depois de 30 anos que vem a consequência daquilo que você plantou lá no começo. Então, assim, o segredo de toda relação, ela tá quando ela nasce, né? Posso ser o advogado do diabo aqui? Algum jovem de 20 anos pode olhar para os pais e falar, mas eles casaram lá atrás, e agora com 30 anos de casado estão se separando. Então, será que o casamento eu acredito que muito do que a sociedade vende hoje para os jovens é essa ideia de que, bom, o casamento não tem necessidade mais. Mas eu acredito, assim, que a fidelidade, ela tem que pressupor uma eternidade, um para sempre. Porque se você é fiel com você só por algum determinado momento, automaticamente as duas pessoas sentindo isso, elas não se entregam 100% para aquela outra pessoa. Ela sempre vai estar lá, bom, até quando que vai ser? Né? Até que ponto será que essa pessoa vai ficar comigo? E ela não vai se doar 100% para ela. Então, a relação do casamento dos 30 anos, acho que é um pouco do que o Helder tinha falado na mesa lá, de que falta um pouco da hierarquia. Hierarquia não significa... é mais importante. Não, mais poder, importância. Né? Exato. Mas de que ela tem uma importância maior, mas não significa que você está os 100% do tempo só pensando nela, não é isso, né? Porque existem outras circunstâncias da vida que você vai ter que dar mais atenção ao seu filho. Por exemplo, o Helder, vamos supor, ele é a prioridade da esposa dele, mas ela está grávida, ela tem a criança pequena, ela vai ter que trocar a fralda, ela vai ter que... Não quer dizer que naquele momento que ela está cuidando da criança, ela não esteja priorizando o Helder. Exatamente. É nessa linha. É isso mesmo. Aí que vem a questão do sentimento e da inteligência, que é o que a gente escutou hoje de manhã, inclusive, né? Assim, transformar esse sentimento em vontade, eu acho que esse é o segredo, né? Então você se decide lá, e aí durante o tempo você vai sendo fiel e vai transformando esse sentimento em vontade e trabalhando para isso, né? Então, como vocês colocaram, né? Assim, a realidade deve ser 4 anos, 3 filhos. Com 4 anos é aquela escadinha das crianças, que é uma fase, eu falo que é uma fase física, né? Você precisa do vigor físico para poder aguentar o dia a dia. Mas isso não quer dizer que ele não é a prioridade, que ela não é a prioridade deles, né? Quer dizer, nessa fase você está mais dedicado a isso, mas olha, o mais importante é a questão do matrimônio, a questão do comprometimento, a união do casal. Eu sou engenheiro, então eu gosto sempre de falar em percentuais, assim, sabe? Então o time, ele sempre está 100%, que é o quê? Olha, a união do casal tem que estar o quê? Nessa hora, poxa, está mais dedicada para uma, porque ela tem que, né, a mulher que amamenta, ela que fisicamente vai cuidar mais, mas quer dizer que o pai vai estar um percentual menor, mas ele está lá, o time está ganhando. Entendeu? Então eu penso que durante os anos, aí depois, um vai ter que trabalhar mais, outro vai ter que trabalhar menos, um vai ter que cuidar mais, outro vai ter que cuidar menos, de acordo com as circunstâncias da vida. Para chegar nos 30 anos e falar assim, olha, construímos uma coisa legal e vamos continuar construindo, porque 30 anos hoje não é nada, né, Carlos? Então você vai mais, né? A expectativa de vida está grande, né? A gente está com 39 de casado, né? Agora eu queria voltar àquela expressão que ele usou aí, que o Flávio usou, do test drive, né? Eu acho que essa expressão está na moda. Inclusive, um padre
aconselhou minha filha a fazer test drive conosco. Então tem de tudo isso aí, tá por aí. Agora, da onde vem essa expressão? É de carro, né? Quando a gente vai ao mercado de carro. Quando você vai comprar um carro, você faz um test drive. Para mim, eu que sou grandão, então é muito bom ir lá ver se cabe, né? Se a perna não vai ficar batendo, se porta-mala, como é que é e tal, com família grande. Então a gente faz o test drive. Só que o test drive, o carro saiu lá da concessionária, andou 10 mil quilômetros, já não é mais o mesmo. 30 mil não é mais, 100 mil não é mais o mesmo. 5 anos depois, você fala assim, estou precisando trocar de carro, esse carro, aquilo que era um encanto acabou. Então é feito para acabar. E o casamento, não. É o que você estava falando, Luciano. Seria o namoro. O tempo de namoro é para você saber se aquela pessoa, na verdade, como eu imagino isso, o tempo de namoro é para você saber se você, como pessoa, porque casamento para mim não é para a gente ser feliz. Casamento para mim é para você fazer a outra pessoa feliz. E através da felicidade daquela outra pessoa, eu vou me realizar como pessoa. Casamento e amor é sacrifício, né? A pessoa não gosta muito que eu falo de sacrifício, porque ela acha, parece que você está do meu lado, parece que é um saco você ficar do meu lado. O sacrifício é do meu lado. Mas não é nesse sentido que eu quero dizer. É um sacrifício. Olá, Silvia, você não está aqui, mas tem outros casais que têm espinho na cara. Mas eu entendo ela, porque realmente, se você falar que é sacrifício, parece que, nossa, eu vou ter que ser infeliz para fazer outra pessoa feliz. E é exatamente ao contrário. A gente é feliz fazendo a outra pessoa feliz. Então, assim, eu estou conferindo aqui para ver, porque a gente está numa instalação meio diferente aqui, né, precária, então tem que dar umas conferências lá, né? Então, o que eu estava querendo dizer é isso, de que o amor, para mim, é essa doação minha para outra pessoa, para que essa pessoa seja feliz e através da felicidade dela também me realize, né? Eu costumo dizer que a matemática do amor de Deus é completamente diferente da matemática nossa. A matemática aqui na Terra, se eu tenho 2 e eu dou 1, a gente fica só com 1. Para a matemática de Deus, se eu tenho 2 e eu dou os 2, eu fico com 200. Então, ter essa confiança de que Deus vai trazer essa felicidade para a gente através da nossa doação para o outro, né? E a gente vê muitas pessoas falando, mas a gente tem que ajudar o próximo, nós temos que ser amorosos com o próximo, tem que demonstrar amor ao próximo, e muitas vezes a pessoa pensa na caridade como sendo, vou ajudar alguém lá da África, vou dar 10 mil reais para ajudar uma pessoa da África, mas acaba se esquecendo da pessoa mais importante que está do lado dela. Do lado, né? Não cuida daquela pessoa que na verdade foi quem ela escolheu para fazer feliz pro resto da vida, e ela não está fazendo o papel dela de transformar essa pessoa feliz. Isso aí. E Helder, e você, lá na sua experiência de atendimento, aí, a gente está falando aqui de um monte de coisa que a gente acha que é bom, né? Mas no dia a dia, o que você está encontrando lá? Bom, primeiro que eu encontro bastante essa realidade que o Flávio falou, né, das pessoas irem morar juntas e depois, vamos ver se dá certo e tal. Então a pessoa já vai com uma ideia, um padrão psicológico que não é bom, né? Se der errado, se me custar, eu tô fora, né? Então, até psicologicamente falando, é importante essa questão dos ritos, né? O casamento, o velório, porque aquilo marca, né? Então, olha, o casamento serve para mostrar para as pessoas que estão ali, as testemunhas, que, olha, agora estamos assumindo um compromisso mais sério. Quando uma pessoa morre, se tem lá o velório, olha, essa pessoa não estará mais entre nós, ela se foi. E no nosso tempo a gente perdeu isso, né? Perdeu essa capacidade, né? E aí que eu observo também, assim, na clínica. Às vezes as pessoas se preocupam muito, né, com o problema do outro. Então, ele é isso, ela é aquilo, mas esquece de olhar para si, né, de lutar contra as próprias falhas. Por isso que quando eu atendo casais, eu atendo o primeiro encontro, os dois juntos, e depois eu atendo separado. Porque eu entendo que, assim, melhorando pontos pessoais, isso vai melhorar no conjugal, né? Não. E aí alguns casais chegam para mim, alguns casais não, às vezes chegam pessoas ali para mim, né? E, meu casamento tá assim, tá assado, tá difícil. E aí você vai ver essa ordem do amor, né? Essa hierarquia que a gente tá falando, ela tá meio que desordenada. Então, se a gente ouve que
a esposa, o cônjuge tem que vir primeiro, ele tem que ser a prioridade, é porque os filhos vieram desse amor, dessa união, né? Então, é isso. Passam 20, 25 anos, 30 anos só olhando para os filhos, fazendo as coisas para os filhos, colocando os filhos no centro de tudo, do casamento, da relação. Trabalho é para eles, é para pagar a faculdade deles, é para isso, para aquilo. E se esquece do parceiro, que ajudou a construir, né, a gerar essas vidas. E aí lá aos 30 anos de casado, 25 anos de casado, os filhos já saíram, vão estudar fora, já se casaram. Quem que é essa pessoa que está do meu lado? Eu não vejo mais sentido. Aí começa a olhar só os defeitos do outro, né? E as pessoas falam, acabou o amor. Mas o que é o amor? Amor é só um sentimento? Ou amor é uma decisão? Né? O Fábio estava falando. A gente decide amar aquela outra pessoa. Ou se a gente fala que o amor acabou, significa que eu decidi não te amar mais. Eu decidi, intrinsecamente está dizendo isso, né? Eu decidi que você não vai ser mais feliz do meu lado. Eu decidi que eu não vou mais tentar fazer você feliz. Então, tem uma culpa muito grande das pessoas que gostam de apontar o dedo para os outros, mas acabam se esquecendo das próprias falhas, das próprias responsabilidades que assumiram perante a Deus quando se casaram no matrimônio, quando realizaram o matrimônio. E você que está aí nos assistindo, como é que está o amor aí na sua casa? O amor na sua casa é uma decisão ou é um sentimento? Como é que vocês estão vivendo essa realidade do amor? Tem um santo da Igreja Católica, São José Maria Escrivá, que fala que obras é que são amores. Vocês estão vivendo isso no dia a dia? Vocês estão conseguindo hierarquizar essas prioridades aí dentro do relacionamento? Como já foi falado aqui, sem que nenhum seja mais que o outro, mas que naquele momento seja dada a atenção que aquela pessoa precisa. Conta pra gente aqui, a gente espera o seu comentário aqui embaixo. E aí, Flávio, casar é um marco? O Helder falou aqui, ele fez essa comparação, né, com os ritos, né, com o velório, eu achei bacana isso. Não, eu acho que o casamento é um marco, e assim, retomando um pouco até a pergunta anterior que você falou, a questão do test drive, né? Então eu acho que esse conceito do test drive é uma coisa também muito, muito ampla, né? Eu vejo assim que parece igual como você falou, um carro, se o carro no carro, se ele tem motor, se ele tem isso, se ele tem aquilo, quer dizer, a gente só vê as coisas boas, né? Você só quer prestar atenção nas coisas boas, alguns defeitos ali que o carro tem, e aí você decide em comprar ou não comprar. Eu acho que num relacionamento, como o Luciano falou, não, o test drive pode ser o namoro, pode ser o noivado, e é justamente essa época que você está conhecendo outra pessoa. Mas aí você está conhecendo com tudo que ela tem de bom, ou seja, todos os acessórios, ar, direção, vidro elétrico, né? Também com aqueles pequenos defeitos, olha, com os barulhos, com tudo. E aí você, no marco, decide comprar. Entendeu? Então, assim, é importante essa decisão, porque é a partir dessa decisão que você vai seguir a tua vida. E aí, voltando a falar dos 30 anos, né, assim, para que não fique só uma coisa também de sacrifício, de tudo, olha, sempre dá tempo de mudar. Né? Apesar do casal, não existe mais o amor, como a gente falou, amor como sentimento, mas olha, existe o amor como decisão, né? Eu tenho a Cristina, que sempre me orientou, né, a Cristina de São Paulo, né, do IBF, uma das diretoras, ela sempre falava que o outro, ele é um eterno desconhecido para mim. Então, ele é um desconhecido a partir do momento que eu tomo a decisão de casar com ele, até o resto da vida, né? Assim mesmo, eu pensava que era só em casa. E aí elas, principalmente as mulheres, né? Assim, que as mulheres com um filho, com 2, com 5, na menopausa, com neto, sem neto, com dinheiro, sem dinheiro, com casa, sem casa. Ela vai mudar, nós vamos mudar, esse relacionamento vai mudar. Então, assim, você vai chegar nos 30, 40 anos e vai estar mudando até os 50. Então, assim, se você está vivendo essa crise, se você, olha, acabou o amor, preciso me decidir, não, decida, porque dá tempo. E o sentimento é uma consequência disso. Consequência, exatamente. Né? Não que o sentimento não seja importante, o sentimento é super importante, mas ele é um produto da decisão que a gente teve. Eu quero que vocês expliquem um pouquinho melhor aí. Vamos conversar um pouquinho melhor sobre esse tal de test drive aí. Porque se a gente, como o Helder comentou, tem muita gente que simplesmente resolve morar junto e já falar, vamos testar
para ver se dá certo. Eles fazem o test drive. E aí implica numa relação sexual também, uma intimidade sexual, que o que a gente acredita como moralmente ordenado é que precisa ter a ordem ali nesse aspecto também. Se você pode ter uma entrega total, livre e fecunda, que é o natural, é a ordem natural do ser humano, por que não casar? Né? Então, normalmente o que a gente percebe aí é que as pessoas, quando elas vão fazer esse test drive, elas acham que a relação sexual faz parte desse teste, mas elas não estão livres, não estão fecundas, portanto, não estão se entregando totalmente. E nem pode tomar uma decisão livre. E aí, a decisão, como é que vai ser livre se ela não é total? Já ouvi dizer que o sexo antes do matrimônio ele acaba ofuscando a sua visão para você tomar uma decisão correta. Então, o ideal realmente é deixar para depois do matrimônio, né? Porque se você faz isso antes, você acaba esquecendo de todos os defeitos que deveriam aparecer ali, e toma uma decisão achando que aquilo é a coisa mais importante do relacionamento. É super importante, mas não é só aquilo. Muito mais do que aquilo, né? No fundo, a gente não pode separar a sexualidade da afetividade, né? Então, assim, se você não tem essa noção clara, olha, deste test drive, né? O que está em jogo nesse test drive? É a minha sexualidade? É minha afetividade? No fundo, está em jogo tudo, né? E se você, como o Luciano falou, adianta algumas coisas, isso tem consequências, né? Mas aí vamos falar especificamente do ato sexual. Ele não é a coisa mais importante na união de um casal. Se a gente não tem essa consciência, olha, o que eu estou construindo? Eu estou construindo só o fim ou estou construindo tudo aquilo que me leva para chegar nesse fim do ato? Essa consciência, ela tem que ser dos dois. Senão, esse test drive não vai valer. Por quê? Porque justamente o test drive é para você ver como é. Aí por isso a importância do marco. O test drive vai terminar aonde? A partir do momento que você tiver um marco. Então, esse marco, teu ato sexual, teu ato final, ele é o fim, ele tem que ser depois do test drive, não sei se você deu, ou antes. O ideal é que seja depois. Você construiu todos esses laços afetivos, você viu que tudo isso é bom, você teve o marco, e aí você vai ter o ato final como o ápice de toda essa afetividade que você está vivendo. Isso é a ordem, não vou nem dizer religiosa, isso é uma ordem natural, né? Isso faz bem para nós. Se você tira essa ordem, transforma em desordem, é assim que a gente enxerga, tudo fica bagunçado, né? Isso aí. Gera insegurança. Sabe aquela coisa, de novo, eu gosto de usar sempre a engenharia, né? Você vai construir uma fundação, você vai construir sobre o quê? Sobre uma fundação de areia? Entendeu? Né? Porque o vento mais forte vai dar uma chacoalhada lá. Os 3 porquinhos, toda essa coisa, isso é muito sério, né? E quando você entra no campo afetivo, principalmente no campo sexual afetivo, lembra? A gente não pode separar, desassociar uma coisa da outra, é fundamental essa base. E essa base vem da onde? Vem do que você acredita, vem da sua família, vem da outra família, né? Ah, não tem base? Estuda. De novo, inteligência, sentimento, constrói essa base. E pensa que a gente está, como o Luciano falou, pensando no outro, né? Isso também é natural, isso me completa se eu quero a felicidade do outro, se eu penso no bem do outro, não só no meu bem. Então, como é que eu lido, como é que a gente lida com os nossos afetos? Isso é a base de um relacionamento, que é a base do casamento e que é a ordem natural das coisas. Então, assim, de novo, lá nos 30 anos, você vai ter essa consequência de como você construiu tudo ao longo do seu relacionamento. Perfeito, é isso aí. E quando chega você para falar num relacionamento com um casal, essas coisas, porque o Luciano lembrou uma coisa importante aqui, né? Que se a gente não está com essa, como o Flávio falou, com essa fundação bem constituída, você vai construir alguma coisa aqui e vai improvisando e vai juntando,
E aparecem sinais, aparecem os Os red puxadinhos, né? flags, Você vai fazer uns puxadinhos, né? Assim. os red flags, né? Opa, tem alguma coisa aqui, precisa tomar atenção. Mas daí você vai, não, em vez de pensar nisso, eu vou para um motel, eu vou dormir com a minha namorada, é muito mais tranquilo, é muito mais... Por que eu vou estar atento a esse sinal vermelho, né? Então, como você... O casal que chega lá com esse modus operandi, como é que você sai dessa? O que você vai falar? Dá para voltar no começo? Dá para ensiná-los a retomar isso? Como é que você faz esse trabalho? O meu trabalho, basicamente, né, eu falo assim, que é ajudar os meus pacientes a colocarem a inteligência no centro da personalidade. Né? Que a gente considera essa estrutura de ser humano: inteligência, vontade e as paixões. Então, o que a gente percebe hoje, até por influência, de repente, da psicologia moderna e tudo, né, a obra do Freud, que se dá uma inversão nessa estrutura. Então, os sentimentos estão acima. Quando vocês comentaram, né, eu vou me juntar com a pessoa, já vou começar a ter relação sexual com ela e tudo mais, já começa a dividir. Sem esses marcos, o que ela está fazendo? O que elas estão fazendo? Elas estão dando vazão aos sentimentos, sem considerar, tá, mas essa pessoa, poxa, ela já foi casada, não foi, ela tem filho, não tem, será que vale a pena mesmo entrar nesse relacionamento? Isso eu vejo pessoas que com 2 meses de relacionamento, vem morar aqui comigo, tal, e depois não entende porque que lá na frente deu problema. Deu problema porque você não conhece essa pessoa, né? Mas ok, você já está junto com ela, você já constituiu algo com ela por algum tempo, aí, sei lá, né, já está alguns anos juntos, né? O objetivo vai sendo, então, trabalhar essa questão da vontade, né? Para que ela consiga puxar os sentimentos, as paixões, porque não adianta, se a gente não tiver os sentimentos também, vamos dizer assim, pelo menos o desejo de ir colocando eles em unidade com a vontade, com a inteligência, a pessoa não permanece, né? Ela não vai querer que o relacionamento persista. Então, por isso que até nas reuniões do IBF, né, a gente aprende que a gente tem que ter um tempo para o casal, né? Então, um momento de sair para resolver problemas, né? Ou um momento de sair para namorar. Por quê? Isso vai fazendo com que o sentimento cresça pelo outro. E aí isso vai movendo minha vontade para que a minha inteligência, né, a verdade, eu contemple aquilo e falo, nossa, é muito bom estar com essa pessoa. E as pessoas não fazem isso, né? Tanto que hoje a minha maior dor enquanto casada é falar assim, nossa, eu preciso arrumar um tempo com a minha esposa. Com 3 crianças, a esposa grávida, como que eu vou fazer, né? Com quem a gente vai deixar? É sempre uma dor. Criatividade, né? Temos que ser criativos. Né? Poxa, consegui fazer eles dormirem mais cedo, vamos assistir alguma coisa, vamos cozinhar algo, né? Então, para que esse desejo, esse sentimento, essa paixão, né, ela cresça. Então, eu vou tentando ajudar os meus pacientes a observarem isso. Né? Alguns casos, né? Às vezes a mulher está muito tempo em casa, o marido está fora trabalhando bastante e tal. Os homens geralmente conseguem fazer coisas fora, né? Então, às vezes praticam esporte, saem com os amigos, às vezes a mulher não. Se preocupa mais com a casa e tal, vai desenvolvendo uma depressão, um rancor do marido. Você se diverte ou não, né? Mas aí, de repente, a moça não tem amigos, então eu tenho que procurar ajudar cada cônjuge a olhar para o outro, né? Olha aqui, você gosta de fazer isso e tal, mas, poxa, dá uma atenção para sua esposa, chama ela para almoçar, leva uma flor para ela. Quanto tempo faz que você não leva uma flor para sua esposa, para alimentar esse desejo nela? Factíveis, né? Coisas pequenas, né? Dá para fazer. Coisas que dá para fazer. Você sabe que você está falando disso da inteligência da vontade, um neto meu chegou com a minha filha agora recentemente e perguntou para ela, né? Ele tem 6 anos. Ô mãe, como é que cachorro escolhe a namorada? A minha filha foi explicando, né? Que cachorro não tem inteligência, não tem liberdade, né? Não tem vontade, né? E o cachorro não é livre, mas na linguagem que ele entenderia, né? Mas infelizmente a gente tem visto muita gente aí que não é livre, né? Ela está condicionada a olhar uma mulher bonita e falar, nossa, olha a orelha daquela mulher, vou para a cama com ela, né? Então não, tá que nem o cachorrinho lá do que meu neto está perguntando como é que escolhe a namorada. Na clínica eu chamo isso de a síndrome do Zeca Pagodinho, né? Que é assim, a pessoa que se deixa levar muito pelos sentimentos, ela vai deixando a vida levar, a vida leva eu, não usa inteligência e tal, e aí eu mede as consequências, e aí vai gerando esse monte de problema, né?
Você sabe que uma coisa que eu penso muito, você estava falando dos homens, e eu acredito que, em muitos casos, 80% dos problemas matrimoniais podem ser resolvidos pelo homem. A gente está vivendo numa cultura, se você olhar todos os desenhos né, dos últimos 20, 30 anos, a figura do homem, do pai, foi muito depreciada, né? Você pega o Homer Simpson, aquele Family Guy, é tudo uns babacas, né? E a gente, como sociedade, acaba acreditando que está tudo bem ser daquele jeito. Porque todo mundo aceita, é uma coisa aceitável, é uma coisa até engraçadinha, mas falta, eu acho, na sociedade, que mais e mais homens peguem o seu papel de homem de verdade. Não, não é uma apologia ao machismo, não é isso. O que eu chamo de homem de verdade é aquele que realmente pega para si a responsabilidade de cuidar da família, de cuidar da esposa, de cuidar dos filhos, não só financeiramente, mas também fisicamente e também, principalmente, emocionalmente. Porque dizem que a mulher é a alma de uma casa. A mulher é a alma do lar. É ela quem, se ela está bem, todo o ambiente da casa está muito bem, está todo mundo feliz. Mas se ela está mal, parece que está tudo terrível. Mas a Cris me falou, a única pessoa que consegue tirar a mulher daquele buraco que ela entrou é o marido. Por isso que eu falo que 80% dos problemas podem ser resolvidos pelo marido, porque é ele quem vai dar o carinho e o amor para a esposa, para tentar tirar ela daquele lugar e falar assim, tá tudo bem, eu vou estar junto com você o resto da vida, a gente vai ficar bem, e isso que está acontecendo agora é uma coisa passageira e a gente está junto para tentar resolver esse problema. Para a mulher é muito importante isso, ela saber que ela tem com quem contar, né? Exato. Ela precisa, às vezes ela não quer um cara sarado, um cara com bonito, um cara, ela quer alguém que esteja ali do lado dela, ó, estamos juntos, né? Vamos até o fim. E o homem tem essa mentalidade meio que, não sei se é natural ou não, mas a gente tem que criar consciência de que isso não é natural, mas de que, poxa vida, eu já casei com você, e casei lá, já falei pra você, tá todo mundo aí vivendo junto, eu já casei com você, né? A gente tá falando aqui da importância do mar. Então, olha aqui que eu já fiz para você, que a gente já casou, nós estamos casados na igreja. Então, quer mais demonstração de amor do que isso? Sim, a mulher precisa de mais demonstração de amor do que isso. Ela precisa que todo dia a gente reafirme esse amor para ela, em obras, né, em trabalho, mas também em palavras. Ela quer ouvir que a gente a ama, que a gente está lá, que a gente, né, gostaria de ficar do lado dela. Enfim. E aí, você que está nos assistindo, você que é homem, como é que tá aí? Você está sendo esse apoio aí para sua esposa? Ela está sentindo pegada aí em você? Ela sabe que ela pode contar com você? Coloca aqui nos comentários para a gente saber como é que está aí na sua casa o seu papel de homem. Flávio, e no IBF, você que tem essa experiência aí, eu sou fã do IBF, eu acho que o Instituto Brasileiro da Família é uma ferramenta sensacional. E como é que a gente acha? Porque você falou aí da importância, né, da gente ir ordenando os sentimentos, a gente está com a vontade bem, com a inteligência bem treinada, né, e o IBF é uma ferramenta sensacional, né, para a gente o IBF, ele trabalha muito essas potências porque a gente gosta de falar que os nossos cursos não são cursos de dicas, né, não são, a gente nem chama mais de curso, a gente chama de programas, né, então qual que é o diferencial desses programas? É uma coisa óbvia e simples, mas os programas do IBF ajudam a gente a pensar, né, então qualquer programa que você fizer do IBF, você vai sair de lá com uma pulga atrás da orelha. Já valeu. Quer dizer, passar por um programa do IBF, aquilo não mexer com você, olha, aí é uma escolha da pessoa. Mas se você realmente se entregar e pensar em todos os assuntos, em todas aquelas questões, e aí o IBF é dividido por faixa etária, pais com filhos pequenos, pais com filhos adolescentes, casais recém-casados, casais mais experientes, né? Então a gente trabalha nessa gama de família como um todo, de jovens solteiros também. Então tem isso, quer dizer, tudo começa ali. Olha, eu preciso pensar, eu preciso não agir, eu preciso pensar e agir. Eu acho que essa é a grande diferença. Hoje, em épocas aí de redes sociais, de tudo, de notícias, né?
até um podcast desse, você quer a informação em 90 segundos, senão fecha, bolinha, não é? Então, eu acho que isso é uma cultura que a gente tem que tentar mexer, senão vai parar todo mundo lá, não vou acabar com o trabalho do Helder, mas senão vai parar todo mundo na clínica, né? Assim, o que ele faz? Basicamente, ele ensina o paciente dele a pensar, para tomar as decisões. Então, assim, se a gente... Isso não é só para a família, não é só para o matrimônio, mas é para tudo que a gente tem na nossa vida. Então, no fundo, a gente precisa parar, pensar, ter os critérios, aí lógico, aí vem, você vai trabalhar a sua inteligência nesses critérios para poder decidir, decidiu errado, volta, refaz, faz um plano de ação, volta e assim a coisa vai. Mas eu gosto muito eu também uso muito nas palestras essa deixa a vida me levar, porque no fundo é isso, se você deixa a sua vida te levar, você não tem uma intenção. Então, o pensar, ele é um processo, porém você tem um objetivo, você tem uma intencionalidade, que é o que a gente fala, que seja, quero que o meu filho seja um homem com caráter, ok. Quero que a minha esposa seja feliz nesse aspecto. Quero ganhar tal coisa lá no futuro. Você tem um processo. Nada é de graça. Então, no fundo, assim, o IBF, ele traz essa ferramenta, que é uma ferramenta que te proporciona a pensar para tomar decisões, né? Mas antes disso, eu tenho que saber onde eu quero chegar. Por isso que eu preciso da inteligência. Perfeito. E o principal é aquilo que o Alder falou, não fazer o curso pensando como é que a minha esposa pode ser melhor, mas como é que eu posso ser melhor, né? Através daquilo lá, eu pensar, eu melhorar como pessoa e através da minha melhora pessoal, fazer minha família mais feliz. Com relação ao objetivo, a gente está falando de família aqui, o que é óbvio, é um objetivo muito louvável, mas com relação à hierarquia ainda, a primeira de todas é Deus, né? Então, tudo que a gente faz na vida, por isso que eu gosto muito de São José Maria, porque ele fala que o nosso caminho para o céu tem um nome, é o nome da nossa esposa, do nosso cônjuge, né? É para isso, é para que a gente chegue ao céu. O matrimônio nada mais é também que de um caminho para a nossa própria santidade. Através do nosso matrimônio, a gente se santificar para que a gente possa chegar no céu um dia, né? Então, colocar essa prioridade de Deus também como primeira, a partir dali a família e assim por diante. Perfeito, Helder. E aí, conselho final aí para o pessoal que está assistindo o podcast e para nós aqui também. Acho que um conselho bacana assim é sempre procurar formação, né? De ler mesmo, e claro que a gente não vai descobrir tudo pelos livros, né? A gente vai precisar de olhar para outros exemplos, porque a gente é ser humano, né? A gente vai aprendendo olhando os outros, olhando os acertos e os erros, né? Então, se tem problemas no casamento, escolher pessoas de critério para conversar, porque senão, às vezes é um relacionamento que tem solução, né? Mas aí falou para a pessoa errada, e falou para outra, e aquilo escala. Às vezes até o próprio psicólogo que fala, não, separa, exatamente. O padre que mandou minha filha fazer teste. Hoje tem que saber quem procurar, né? E essa acho que é a vantagem da internet, porque a gente pode pesquisar e achar pessoas de critério, né? Que vão me ajudar a resolver o problema, né? Eu já atendi uma pessoa, assim, que o esposo dela tinha problema com pornografia, ela casou com ele e não sabia, né? E aí ela guardou por 7 anos essa informação, porque quando ela foi contar para uma psicóloga, a psicóloga falou para ela, acho que você tem que se separar. Mas ela falou assim, mas eu não quero me separar. Que absurdo, né? Aí ela me encontrou, a gente fez um processo lá, foi bacana, tudo. Mas é isso, às vezes as pessoas, nem os profissionais, às vezes elas encontram apoio para falar de suas dores, né? De que, poxa, algumas coisas dá para resistir, né? Para ajudar o outro. Ela queria ajudar o esposo, então escolham pessoas de critério para ajudá-los, né? Qualquer dificuldade. Beleza, gente. Nós estamos aqui no meio do curso, né? No momento de lazer, eles interromperam o lazer deles para esse bate-papo aqui, mas eu tenho certeza que valeu a pena. Foi muito bom. Muito obrigado, Luciano, Flávio, Helder. Uma alegria a gente estar aqui. Eu sempre aprendo muito nesses bate-papos. E você, qual a melhor forma de você prever o seu futuro?
É você começar a construir esse futuro agora. Eu não sei aonde você quer chegar com o seu casamento, mas a Silvia e eu queremos te ajudar. Por isso, manda uma mensagem aqui no direct para a gente, que a gente pode dar umas dicas para vocês de como alcançar um futuro aí, com uma rota bem segura e um futuro que vai ser gratificante para você e para todo mundo à sua volta. Muito obrigado. Fica com Deus. Tchau. Até mais. Mas